Olá, boa noite. Enquanto as pessoas vão chegando por aqui, eu já vou me apresentando. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, por estarem prestigiando mais uma live. E para quem já me acompanha aqui, obrigada pelo seu acompanhamento. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu me chamo Thaís Gabardo, eu sou atriz, preparadora de elenco, mentora em comunicação integral e preparadora de elenco, mentora em comunicação integral, mente criativa ou empreendedora, como alguns me chamam. Vou acenando para as pessoas que estão chegando, vou falando, me apresentando por aqui e introduzindo vocês no nosso tema da live de hoje, que é como o yoga pode te auxiliar nas suas buscas profissionais. Muito interessante, né? Bom, o Rodrigo já está por aqui, eu já vou chamar ele logo em seguida. Vou apresentar o Rodrigo para quem não conhece, para quem não vem acompanhando aí nos meus stories ou no dia a dia do que eu venho postando por aqui. O Rodrigo ele é meditador Vipassana e professor de yoga há 10 anos, além de ser professor de música também. Ou seja, ele tem bastante essa parte da sensibilidade que tem tudo a ver aqui com o meu eu artístico. Bom, hoje nós vamos falar bastante sobre profissão e eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre essa carreira artística, né? Bom, como eu sou uma pessoa da área de comunicação, acho muito importante a gente ter esse equilíbrio da mente, eu já falei isso na outra live. Inclusive, antes de eu chamar o Rodrigo aqui, eu quero contextualizar. Na verdade, eu vou chamando ele por aqui e eu vou contextualizar que vou contextualizar para vocês, vou falar para vocês que a gente já tem 2 lives salvas aqui no meu IGTV e no canal do YouTube do Rodrigo. Para quem não viu, então, oi, Rodrigo. Só deixa eu Olá. terminar aqui. Não assistiu as lives, fica o convite também para assistir. Então, a gente tem a live Benefícios do Yoga para Comunicação Integral. E yoga tem a ver com espiritualidade e religião. Está salvo no meu IGTV, no IGTV do Rodrigo e no canal do YouTube. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem? Boa noite. Vou baixar minha música aqui. Coloquei um fundinho pra gente, que é música para construção do Dharma. Artista é assim, artista tem o lugar do cenário, tem toda essa parte da sonoplastia, tem o figurino, é completo o negócio. Mas sério que você achou uma música que o título era Música para Construção do Dharma? Sério isso? Sim, sim, exato. Oi, Fábio, seja bem-vindo. Então, Rodrigo, já vamos começar, que a gente já deixa as nossas lives aqui salvo, então o pessoal pode ver depois. Já vou começar perguntando para você como o tema da nossa live, né? Para você contextualizar um pouquinho como o yoga pode nos auxiliar nas nossas buscas profissionais. O yoga pode nos auxiliar de muitas formas. O mais importante para nós, na nossa busca profissional, seria entender qual é o nosso Dharma, né? O nosso Dharma é que seria o nosso fazer ético. A gente estava conversando antes de fazer essa live qual seria o melhor título para ela, né? E a gente Uhum. pensou que colocar assim, descubra o seu Dharma, né? Não seria tão explicativo, né? Mas essa é uma Aham. conversa sobre o Dharma e como o Dharma pode nos auxiliar, né? Na nossa vida profissional. Tá, Então, o Dharma, já vou perguntar, o Dharma é o quê, Rodrigo? o Dharma é o nosso fazer ético, né? Tá. É aquilo que é nosso, mais nosso, que não veio de lugar nenhum, assim, não veio de pai, de mãe, de escola, é nosso, é o que é mais nosso, né? É o mais nosso. E nós sabendo isso, com essa informação, nós podemos agir melhor, né, na questão profissional. Posso Tá. dar uma explicadinha então sobre Dharmas? Quer perguntar alguma coisa? Não, não, pode dar uma explicadinha sobre o Dharma. Melhor. Beleza, né? Que tem 2 aspectos sobre o Dharma que vale a pena nós entendermos aqui para a gente poder conversar um pouco melhor
sobre essa questão profissional. O primeiro aspecto de Dharma é o fazer ético, é que ele surge através de uma mente que está mais clara, é uma mente que está mais purificada. Então, no yoga, nós temos uma noção de mente. A psicologia vai ter uma outra noção de mente, talvez outros lugares vão ter outras ideias, o Buda vai ter uma outra ideia do que é a mente. Mas o yoga trabalha com o conceito de mente, em que a mente teria três esferas, teria três aspectos. Um aspecto mais externo, que estaria ligado com a nossa atenção e com os sentidos. A isso se dá o nome de manas. Um aspecto que é o eu. Nós poderíamos dizer que é a identificação que nós temos com uma coisa chamada eu, que chama-se Ahankara. Então, isso que eu chamo de Rodrigo, que eu me entendo, o Rodrigo gosta disso, o Rodrigo gosta daquilo, é o meu Ahankara. Tem essa ideia de eu. E uma mente mais profunda, é um aspecto mais profundo da mente, se chama Buddhi. E Buddhi, entre outras possibilidades de tradução, eu vou colocar aqui como inteligência, né? Uhum. Então, essa nossa inteligência, digamos assim, é uma inteligência no sentido de sabedoria, uma inteligência interior. Posso dizer que ela pode estar mais apagadinha ou mais acesa, né? Uhum. Quando ela está mais apagadinha e ela está mais enfraquecida, essa minha noção de eu sou o Rodrigo, né? Ela fica muito mais fortalecida do que deveria. E nós temos as nossas ações pautadas por um egocentrismo. Então, eu estou no centro de tudo, o mais importante é a mim. E as minhas relações, eu vou construindo elas através disso. Quando essa parte da mente, da inteligência, está mais clara, né, com maior clareza, então a minha noção de eu, ela já é mais abrangente. Ela não é a noção do eu, do arrancar, ela já não é mais tão restrita. E eu tenho então é, o contrário do egoísmo, que é o altruísmo, uma visão mais abrangente. Então, quando eu tenho essa parte da inteligência mais clara, o altruísmo, é aí que surge o Dharma, é aí que surge a ética. Então, a Hum, ética surge através de uma clareza mental, de uma purificação da mente. Rodrigo, já você falou agora sobre ética, né? E eu tive ética na faculdade de administração quando eu fiz. Mas, por exemplo, o que que a gente poderia dar agora um significado para quem vai nos assistir ou está nos assistindo sobre a ética? Assim, o que seria ética? Eu acho que talvez antes até do Dharma a gente teria que falar o que que é ético, o que que não é ético. Coloque como seus valores, né? Vamos colocar nesse contexto que facilita, né? Os seus valores. A noção de ética, o que é ética muda dependendo de contextos, né? De autores. Então, eu também fiz administração, mas eu fiz 2 anos de administração, né? Então É, lá eu nós também não vemos fiz, fiz um ano e meio. outras noções de éticas. Oi? Eu fiz um ano e meio. Ah! Um ano e Ok. meio. Dois, juntos a gente faz um administrador. Tá vendo? Né? Somados, nós somos um administrador. Muito bom. Vamos colocar aqui como os nossos valores, né? Então, o Dharma nossos valores, né? A ética. Uhum. Então, a ética surge através de uma mente mais clara, através de uma mente mais purificada. A pessoa que não tem essa clareza mental, que não tem essa maior, digamos assim, eh, né, não teve esse trabalho de purificar a sua mente, esse assunto ética entra para um ouvido e sai para o outro. Ela faz a sua vida, vive a sua vida sem pensar nisso, né? Sem nunca refletir sobre isso. E à medida que nós vamos purificando a nossa mente, que nós vamos tendo maior clareza, aumentando, né, o nosso campo de visão, abrangendo novos pontos de vista, então vai surgindo a ética, né? Vai surgindo o fazer ético, o fazer com valores. Ele vai se tornando Uhum. importante. Então, esse seria um primeiro aspecto a se comentar sobre o Dharma. O Dharma surge.
né? Através de uma mente mais clara. Então, Aham. esse é o primeiro aspecto, E essa sobre Dharma. parte de. A gente já falou, né? Falou na primeira live, inclusive, que é o assunto do yoga é o autoconhecimento. Então, através desse lugar do autoconhecimento, em que a gente vai ficando com essa clarificação, seria assim, da mente? O objetivo, né? O objetivo é o autoconhecimento. Então, Ah, daí o objetivo é a nós mente. vamos, nós vamos purificando, clareando a mente. é, a mente seria o assunto, e nós vamos alcançando o autoconhecimento. Uhum, Um segundo ponto de vista do Dharma, e que dele se relaciona com a nossa fala aqui diretamente, a questão uhum, profissional, né? É a questão das quatro buscas do que nós temos, que o ser humano tem. Então, essas quatro buscas do ser humano, tipo, na vida aqui, a gente está buscando quatro coisas, segundo o yoga. A uhum, busca por artha, que seria a sobrevivência, tudo que nós fazemos para sobreviver. Para nós, né, seres humanos, em sociedade, basicamente é o trabalho. Basicamente, o trabalho é o que eu faço para sobreviver, para ir lá comprar comida, né, e pagar as minhas contas. Basicamente, é o trabalho, artha. Uma segunda dessas buscas é kama, que é o prazer. Então, a busca pelo prazer e a busca pela sobrevivência, para nós, o trabalho. Essas são duas buscas que são nossas, dos seres humanos, e também são dos animais. Nós compartilhamos com os animais essas duas buscas. Agora existem mais duas que são exclusivas nossas, dos seres humanos, que é a busca por Dharma, pelo fazer ético, e por Moksha, que seria o autoconhecimento, né? A autorrealização. Então, o que que acontece no dia a dia, né, de muitas pessoas? Muitas pessoas têm esses quatro elementos e elas empilham eles da seguinte maneira: elas colocam na base da sua pilha, elas colocam o trabalho, ou ali uhum, o prazer, e ficam nesse binômio, né? Então, o mais importante é que o trabalho, e depois o mais importante é o prazer. É aquele uhum. clássico exemplo da pessoa que trabalha a semana toda, no final de semana não quer nem ouvir falar de trabalho, né? Eu vou pro happy hour, eu vou pro bar, eu vou pra balada. Tá dando aquela musiquinha do Fantástico, antigamente as pessoas falavam assim, né? Tá dando a musiquinha do Fantástico, ai meu Deus, eu tenho que voltar. E daí volta e segunda-feira é um dia negro, assim, porque eu voltei e é trabalho, né? Porque o objetivo do trabalho é só trabalhar, e é só ganhar dinheiro, e só existência, né? É só sobreviver. Vai chegando quinta, eu vou me animando. Sexta, eu falo, nossa, vou descansar, vou ter prazer, vou ter final de semana. E daí tem o final de semana e a pessoa tem prazer. E ela vive nesse binômio a vida dela quase que toda. Se souber um Uhum. tempinho, daí ela pensa sobre ética. Ela pensa sobre Dharma. E se souber mais um tempinho, ela pensa sobre autoconhecimento. Às vezes esse tempinho é só depois que ela se aposentou, assim, tipo, ah, ok, não preciso mais trabalhar, então agora eu só fico relaxando aqui. Às vezes ela pensa sobre ética, às vezes ela pensa sobre autoconhecimento, né? Uhum, Então esse seria um jeito de nós empilharmos os conhecimentos, uhum, as buscas, né, do ser humano. E ele nos traz esse resultado, né? Nós basicamente temos dois deles que são atingidos, e olha lá, e dois deles que a gente nem olha para eles. Eu vou tomar minha aguinha, só tá. para falar. Rodrigo, tá, fale. Não, eu ia falar daí qual é a solução. A Tá. solução Não, disso. bom, só vou pegar um gancho disso que você está falando. Inclusive, isso tudo que você está falando é um assunto muito atual, né? Eu acredito que é uma das coisas que me faz muito trazer assuntos ligados à mente é justamente ver a desconexão que as pessoas têm realmente desse fazer ético, né? Do propósito, de nem nesse momento de pandemia mesmo, assim, né? Peraí, mas eu acho que é um momento onde a gente parou para poder pensar sobre o que eu vim fazer no mundo. E o que eu vim fazer no mundo é o Dharma, não, né? Não é verdade? Um fazer Sim, ético.
né? Entender esse lugar, Sim. que você vive mais livre, mais, eu acredito pelo menos, né? Mas e qual que é a solução, então? Só um comentário do seu comentário, né? A pandemia é um excelente momento para a gente ver isso, né? Sobre esse altruísmo contra esse egoísmo, né? Nós temos essa possibilidade de, bom, eu posso abrir mão de pensar em mim e pensar no outro. Tá, eu não sou um grupo de risco, mas por que que eu vou deixar de fazer as coisas que eu faço normalmente, né? Não, ela é o outro, talvez 1%, é a pessoa que eu não conheço. Né? Ela que pode morrer, mas é pouco, né? Então nós temos muito disso, a gente está vendo muito disso. Ah, por que eu vou usar máscara, né? Vou me aglomerar, não tem por que não. Né? Então a gente está vendo bem essa questão da Dharma e da falta dele, né? Do fazer ético e dos valores muito fortemente nesse momento de pandemia. Qual seria a Uhum, solução, então, aqui para essas quatro buscas do ser humano? A solução seria colocar o Dharma na base, e não mais o trabalho. Seria o fazer ético na base. Eu faço uma uhum, profunda reflexão sobre mim, sobre qual que é o meu papel aqui, sobre o que que eu vim fazer, né? Uma profunda reflexão sobre mim. As coisas que têm a ver comigo, as coisas que não têm a ver comigo, para ver qual que é o meu propósito, qual que é a minha missão aqui, né? O que que sou eu? O Dharma é aquilo que é seu, que é mais seu, que você não tem como dizer, sem aquilo você não é você. Então esse é o uhum, seu Dharma, né? uhum, Eu, Rodrigo, tenho um Dharma de professor. Eu não sei não ser professor. Ensinar. Esse é um Dharma. O meu Dharma pessoal de professor. Eu não sei ser o Rodrigo sem ensinar. Então, se eu estou numa situação em que eu não estou em sala de aula, eu estou me relacionando com o conhecimento, eu estou ensinando de alguma forma, porque isso é muito meu, isso é muito eu. Então, uhum, a partir dessa reflexão muito profunda, daí eu coloco arta, eu coloco o trabalho. Eu vou escolher a minha atividade a partir dessa minha reflexão profunda. E essa atividade vai fazer com que eu seja mais eu, né? Porque afinal de contas é o meu Dharma. Então, uhum, toda aquela dificuldade de trabalhar, ela some. Não é aquela coisa assim, tipo, ah, segunda-feira de novo, não aguento mais, né? Essa semana, ainda bem que já é sexta. Nem me fale de trabalho no final de semana, não quero nem pensar nisso. Isso some. Você está fazendo aquilo que é a tua missão aqui. Você está realizando o seu Dharma. Está realizando o que você aham, tem que realizar nessa vida. Quando você faz isso, quando o Dharma, a ética é a base da sua construção, depois vem o trabalho, o prazer vem assim, automaticamente, né? Vem automaticamente. É muito prazeroso fazer aquilo que a gente veio fazer. Não que a uhum, gente não canse, mas a gente se satisfaz. Então eu posso dar aula o dia todo. Antes da pandemia, tinha dias que dava 11 aulas, em um dia só. É muito tempo de aula. Começava a falar às 7 da manhã, terminava de falar 10 da noite. Algumas vezes era assim. Chegava em casa cansado, querendo ficar em silêncio, porque eu usei muita voz, querendo descansar, querendo só jantar e ir para a cama, muito cansado, mas plenamente satisfeito. De forma nenhuma uhum, frustrado. Não, eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu me fiz fazendo aquilo, me realizei fazendo aquilo. Então o prazer vem automaticamente. Então eu não preciso fazer outras coisas para encontrar prazer. Eu posso fazer, claro, né? Claro que eu posso fazer, mas eu não tenho essa necessidade, assim, tipo, nossa, eu não supro meu prazer em lugar nenhum que eu tenho que ir lá e fazer alguma coisa muito especial no final de semana, porque senão a vida, meu Deus do céu, é muito pesada. E aham, quando temos essa construção ética, trabalho e o prazer vem automaticamente, o autoconhecimento vem também junto, quase que automaticamente, né? É muito fácil essa reflexão, né, do autoconhecimento, da autorrealização. Ela vem na sequência, ela vem naturalmente. Você está aqui fazendo o que você tem que fazer e é muito natural que você vá se conhecendo cada vez mais. Então é um uhum. ciclo que se retroalimenta, ele se auxilia. Então, esse é o importante da ética, né? Essa Eu questão da ética.
Tô falando com você aqui, tô tentando fixar o meu comentário, que eu esqueci de colocar o assunto da Ah, nossa tá. live fixado aqui, mas tudo bem. Eu acho, quero, eu não sei se eu vou conseguir agora. Eu quero trazer um exemplo, Rodrigo, já que a gente conversou, quando a gente conversou na nossa pré-live, exatamente o exemplo que você trouxe agora, eu vou trazer para minha realidade como atriz, né? Que eu perguntei para você assim sobre quando você falou do Dharma, né? Eu falei que eu sou uma pessoa curiosa, que eu sou, a minha profissão é ser atriz, mas eu tenho essa parte da comunicação, que assim, é comunicação. O negócio é comunicação. Interessa aonde eu vou comunicar. O negócio é comunicação, falar sobre comunicação. E aí você tinha explicado isso para mim. Que um era só Dharma e o outro era Dharma. Qual que é essa, o que seria só o Dharma e o que é o Dharma? Ah, entendi. Você lembra que a É, gente conversou? Swadharma. Ah, Swadharma. como é que é? Swadharma. S-W-A. Ah, Swadharma. o que Swadharma é é isso? o seu dharma, é o seu dharma pessoal. Então, é aquele que é só seu. Dharma, Uhum. vamos usar o exemplo do Rodrigo, que é um exemplo que me é muito fácil, né? Meu Dharma, ensinar. Ajudar, ensinar. É um Dharma, ok? O meu Swadharma, o pessoal, yoga, música, né? Então, eu Uhum. realizo esse Dharma de ensinar através do yoga. Eu realizo esse Dharma de ajudar através do yoga, da música. Eu não vou ensinar mecânica. Eu não vou ensinar química. Ah, mas não ensinar o seu Dharma? Sim, mas o meu Swadharma é yoga, é música. Eu não sei entender o Rodrigo sem esses elementos, sem a música, Uhum. sem o yoga. Então, daí nós temos que ter essa reflexão, né, exatamente de qual é o nosso Swadharma. Eu gosto de trazer a metáfora, né, de que o mundo é um quebra-cabeça, né, e cada um é uma pecinha. Então, eu sou uma pecinha, a pecinha do Rodrigo é uma pecinha lá. Eu tenho que saber qual que é essa pecinha. Eu não vou ser igual a outra pessoa. Eu não, é um erro eu tentar ser igual a outra pessoa. Tem que ser eu, né? Eu vim realizar uma função. O quebra-cabeça sem essa pecinha não está completo. Então, qual que é a minha função? Qual que é a minha ética, né? Qual que é meu, qual que é o meu propósito aqui? O que eu tenho, né, a agregar aqui? É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que realizar. O meu Dharma. Realizar o Uhum. Dharma. Então, eu me Uhum. completo fazendo isso e eu completo o quebra-cabeça fazendo isso. Completo a vida. Sirvo ela. Então, Uhum. o- um Dharma, comunicação. Um Swadharma, mentora. Até isso. Né? Talvez Aham. não seja o mesmo Swadharma de uma jornalista, que tem isso, comunicação. Uhum. Ela encontra o seu Swadharma, isso afunila na pessoa dela, na parte de jornalismo, na Uhum. parte de, não sei, vendedor, comunicação, né? Então, o Uhum. Dharma, Tá. comunicação. O Swadharma é Então, aquilo que é seu. tá. Então, assim, recapitulando, o meu só a Dharma seria. A, a, Só a Dharma. parte que é sua é o Dharma seu. É o seu Dharma. O Tá. Dharma, comunicação. Ele é amplo. Uhum. Afunilando isso, sua Dharma. Que daí é como você expressa essa comunicação. Entendi. Entendi. Mentor é bem no meu lugar mesmo, que eu gosto de ensinar através das minhas práticas, do que eu já passei da minha vida, da minha história. Rodrigo, você também tinha dito na nossa pré-live que algumas profissões elas seriam mais inclinadas para o Dharma. É isso, né? Sim. Algumas profissões, assim, têm um perfil muito específico. Então, um professor muito dificilmente vai ser uma pessoa que não gosta de ensinar. Né? Às vezes isso acontece. Um profissional de educação física que gosta de academia, mas também precisa ganhar um dinheirinho e vai para a escola. Um engenheiro que também precisa ganhar um dinheirinho e vai para a escola ensinar exatas. Acontece. Mas os professores normalmente têm isso de amar ensinar. Um bom professor, né? Ele ama ensinar. Um enfermeiro ama cuidar.
A pessoa não vai procurar a enfermagem se ela não tem essa coisa do cuidado dentro de si, né? Algumas das profissões são mais neutras. Bancário. Bancário é uma profissão meio neutra, né? A pessoa pode fazer muitas coisas enquanto bancário. Uhum. E daí, onde que o yoga vai nos ajudar ali nessa questão profissional? É entender o nosso Dharma, entender, ok, né, o que que é isso que é meu, que é mais meu, e agora que eu sei isso, eu vou direcionar isso para uma atividade que tem a ver comigo. Eu trabalho num Uhum. banco, eu não, mas eu tô dando um exemplo, eu trabalho num banco e eu tenho várias funções lá, né? Eu posso encontrar uma, já que eu usei o banco aqui de exemplo, eu posso encontrar uma que tenha mais a ver comigo. Pode não realizar meu Dharma completamente, mas pode realizar parcialmente. Eu posso trabalhar no RH e ter mais comunicação com pessoas, lidar mais com pessoas. Posso trabalhar no financeiro e lidar mais com números. Eu não gosto muito de falar muito com pessoas, gosto de ficar mais na minha. Tem uma área para isso. Eu gosto mais de lidar no dia a dia com as pessoas. Tem uma área para isso. E a frustração, né, vem quando a gente faz uma coisa que não tem nada a ver com a gente, né? Que não agrega nada para nós. Então a gente Uhum. só ganha o dinheiro, o meio de subsistência, e já usa ele quase que inteiramente para nos trazer prazer, porque a gente não encontrou prazer no fazer. Não foi um fazer Uhum. ético, foi um fazer de existência, um fazer animal, né? O animal caça, tá na floresta e ele caça. Ele não caça porque ele gosta, caça porque ele precisa. Ele se satisfez, ele relaxa. Veio a fome de novo, ele caça. É o que as pessoas fazem quando não fazem um fazer ético. Elas Uhum. trabalham, prazer, né? Mas a vida é mais do que isso. Ela pode ser muito mais do que isso, né? Se a gente permitir. É, é, deixa eu ver o que mais que a gente tinha conversado, que eu tenho umas perguntas aqui. É, você tinha falado sobre que eram duas frases que a gente tinha comentado, que a gente tinha conversado na nossa pré-live, que eu achei muito interessante. Você falou sobre liberdade é não ter escolha. Comente esta frase pra gente, Rodrigo. Liberdade é não ter escolha. Liberdade é não ter escolha, né? Nesse contexto, tem uma fala sobre o Dharma, né? Se a gente tirar desse contexto, eu vou parecer um totalitário aqui, né? Liberdade é não ter escolha, chicotinho, tash, tash. Não é isso, né? Não é isso. A liberdade é não ter escolha, porque se você sabe, né? Tipo, o que que você tem que fazer, você faz. Eu, Rodrigo, sei que eu tenho que ensinar. Tipo, eu tenho que ajudar as pessoas da melhor forma que eu puder. Ajudar é muito importante para mim. Ensinar é muito importante para mim. A minha válvula de escape disso é através do yoga e através da música, certo? Eu não tenho escolha. Tipo, eu vou fazer isso. Que escolha que eu tenho? Eu não vou tentar ser bombeiro. Eu não vou fazer, tipo, né? Vou tentar ser médico. Eu não vou tentar ser um empreendedor de sucesso, assim, tipo, né? Aqueles grandes CEOs. Tipo, isso não tem nada a ver comigo. Eu posso até me dar bem nessas coisas, posso até ganhar muito dinheiro. Eu só não vou ser feliz, né? Eu só não vou Uhum. fazer o que eu tinha que fazer, né? É. Então, eu não Uhum. tenho escolha. Uma vez que você sabe por que que você está aqui, né? O que que você tem que fazer, melhor. Uma vez que você sabe o que que você tem que fazer, você não tem muita escolha. Você faz o que você tem que fazer. O problema é a gente não saber o que a gente tem que fazer, né? E daí vem aquela primeira fala, porque eu comecei falando sobre a mente, né? O Dharma surge através de uma mente, né? Que vai se clareando, vai se purificando. E para isso o yoga tem tantas ferramentas. Tem as ferramentas de respiração, com o corpo, tem várias outras ferramentas, né? Que vão ajudando a gente a clarear a mente, trazer essa clareza, a purificar a mente. E o Dharma vai vindo, né? Uhum. Então, por isso que eu comecei com essa fala. É nesse sentido especificamente que o yoga tende a contribuir para o Dharma mais do que outras, outras coisas, né? Então eu vou Outras só atividades que conversar com sejam alguém. ligadas para o É, autoconhecimento, seria? Ou não? sim, com certeza, né? Sim, sim, com certeza, né? Porque se você não sabe o seu Dharma direito, né? Você tem que tentar descobrir. Clarear a mente, né? Purificar a mente é certamente a forma de fazer com que o Dharma surja na mente, né?
com certeza. Então, Rodrigo, a gente tinha falado, né, que o Dharma seria, em outras palavras mais simples, até seria o que a gente fala, né, o propósito, o caminho, a essência. Eu falo muito sobre essência. Sempre falo, a sua essência, né? Tipo, que para mim a essência é realmente aquilo que você. Seria correto Dá pra falar que dizer sim. é aquilo que a Sim. gente nasce? Dá pra dizer que sim, né? Dá pra dizer que sim. Dá pra dizer que você já nasce com essa predisposição, assim, certamente. O yoga, né, fala sobre coisas mais profundas. Então ele vai dizer que tem coisas que acontecem antes de você nascer e coisas que acontecem depois que você não está mais aqui, né? Certamente Uhum. elas têm influência. Então você já vem com um pacotinho. Você não vem uma tábula rasa e a sociedade te molda, né? Você não é um produto da sociedade apenas. Claro que o social, a cultura, eles têm uma influência, mas ela é muito menor do que a gente é, pode imaginar, né? Nós já trazemos muito. Quando a gente nasce, a gente já nasce com uma personalidade, né? Nós já Uhum. somos nós mesmos. Só a gente não tem consciência disso, né? Tanto é que a gente nem lembra do comecinho, comecinho, de tanta não consciência que a gente não tinha, né? Então, certamente, já vem com a gente, né? Nossa, é engraçado você estar falando disso um pouquinho antes. Hoje à tarde eu estava mexendo em algumas coisas aqui de projetos e tal e tudo. E eu fiz um vídeo, porque eu tô bem no momento de mudança agora aqui, que era para contextualizar. E até por que eu tenho trazido tantos assuntos, né, tanto do yoga, psicologia, tudo ligado para a mente, do poder da mente, de acreditar em você, que é quase como se fosse um coach, um treinador, enfim, mas eu sou preparadora de elenco, então preparador de elenco precisa fazer isso quando prepara o seu elenco, né, trabalhando que ele precisa acreditar no seu personagem. É a mesma coisa acreditar em si mesmo, né, que a gente trabalhar a pessoa ali. Mas eu estava fazendo uma reflexão, contando a minha trajetória. E muito engraçado, porque a minha trajetória foi sempre assim, nesse lugar de empreendedorismo. Criativo, mas empreendedorismo. Sempre, sempre, sempre. Em negócios, assim. Eu sempre tive muitas ideias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu vejo que a minha cabeça ela é bem criativa, assim, dá curiosidade mesmo. Ela vai para um lado, ela vai para o outro, nanana, e tudo. E aí minha cabeça é muito engraçada, assim, Rodrigo, é difícil, porque eu falo com as pessoas e já estou pensando no negócio, assim. Eu falo, cara, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, e não sei o quê, e eu já vou criando. É por isso que nas artes cênicas a gente consegue extravasar isso, porque tudo vira arte, né? A gente cria o tempo inteiro. Artistas têm uma facilidade maior com o Dharma. Ninguém vai para a arte sem um pezinho no Dharma, né? Ninguém. Tá bom, ninguém é muito forçado, mas assim, há uma busca pelo Dharma também quando se vai para a arte, né? Com Ah, certeza. Rodrigo, deixa eu te falar então, já que você falou sobre isso. Quando vai para a arte, tem uma busca pelo Dharma. Como que os artistas se perderam no meio desse caminho? Porque um dos motivos de eu ter me afastado e ter buscado o caminho do autoconhecimento é exatamente pelo que você falou. Eu cheguei no meio artístico em Curitiba e aí eu comecei o lugar onde eu fui galgando meus espaços aqui para trabalhar com arte. Eu falei, mas isso aqui não é o que eu acredito, né? Mas isso aqui também não é o que eu acredito. Tipo, não tem ética, não tem um propósito, não tem o que move, sabe? Era um lugar assim, eu vou fazendo pelo comercial, hoje em dia, tipo, é muita fama e tal, artista, ou ele é visto como o vagabundo, que fica parado, que não faz nada, que é muito difícil, ou se não, ele é o artista da Globo, a atriz, quando você fala, né, o artista e tal, não sei o que, o que vem na mente é o artista da Globo, é o ator da Globo e tal, não sei o que, e assim, e não entende o que é realmente o que faz você chegar até lá, né, do artista, dessa parte da essência, do fazer ético. E foi exatamente o que eu passei aqui. Eu falei, cara, isso não é o que eu acredito. Tanto que por isso que eu fui procurar muito esse lugar da mente, que eu falei, cara, a artista tá desconectada da sua essência. Como que acontece isso, Rodrigo? Por conta desse negócio. Ah, você acabou de falar. Tem, Por conta de colocou o dinheiro à frente, né? Não é isso? tem uma frase que você estava falando que me veio e vi uma entrevista da Fernanda Montenegro, né, falando sobre isso, Aham. sobre tipo que ela por que ela faz teatro? Porque ela não consegue não fazer teatro, né? Se ela pudesse fazer uma outra coisa, ela ia lá e fazia, mas não. Ela acorda, ela tem que fazer teatro, né? Então, isso é Dharma, né? Ela não vai ser ela se ela não fizer isso.
Isso que deveria pautar, né, as relações. As pessoas se perdem, as pessoas se perdem por causa dessas influências externas, né, não, não quero usar o termo capitalista, porque não é uma questão de sistema econômico, né? Mas é o comercial, né? Vende, as coisas vendem. Então, tipo, música vende. O vender da música nada tem a ver com a sua qualidade, né? Uhum. Teatro, arte, ser ator, ele vende. Isso nada tem a ver com a arte, né? Tem a ver com fazer merchan e coisas assim, né? Vender produtos, vender conceitos, ideias, né? Uhum. Então, quando isso vai se tornando muito forte, né? Porque a sociedade é, vai fazendo desse modo, né? Os artistas se perdem. Daí tem pessoas que buscam isso. A pessoa busca ser atriz porque ela quer ser famosa. Ela não quer não tá nem aí pra arte, ela tá aí pra fama, né? Ela Sim. tá aí pra uma outra coisa. Não é uma realização de um Uhum. Dharma. É tipo, essa contaminação assim de querer ser famosa por qualquer coisa. Se ela não encontrar Uhum. essa fama na arte, ela e encontrar em outro lugar, ela vai para esse lugar. Ela está tentando, né, encontrar essa realização desse desejo dessa pessoa de ser vista, né, de ser Uhum. reconhecida. Uhum. A É. fama a fama é meio que um reconhecimento, assim, né? Tipo, nossa, as pessoas sabem que você existe, então você deve estar certo, deve estar fazendo alguma coisa certa, né? Então tem essa coisa da aceitação, né? Todo mundo quer ser aceito, mas algumas pessoas talvez queiram mais que outras porque tem mais inseguranças. Aham. É, faz muito sentido isso. E até o post que eu coloquei, o story que eu coloquei hoje de manhã falando sobre isso, sobre o ego, né? Sobre a pessoa que ela tem brilho, ela não quer, né? Enfim, fica, já tem o brilho próprio dela lá, ela não fica querendo competir. E é engraçado que foi, de novo, né? Foi exatamente esse lugar, assim, que eu encontrei dentro das artes cênicas, que aqui, assim, que tinha muitos lugares da competição e muito esse lugar de poder aparecer, e da disputa e de muita coisa assim. E para mim, eu falei, nossa, eu só queria ser feliz, como eu era feliz fazendo teatro no Rio Grande do Sul. Era tão livre, era tão legal, era tão descontraído. E, tipo, essa competição toda aqui, coisa meio chata, não quero isso aqui. Bem difícil. E aí eu entendi exatamente esse lugar, que meu lugar era ser o lugar do artista, né? Tipo, quando nasceu o teatro, era representar os problemas do mundo, né, para o espectador lá, para que ele se visse através do artista, né? Quase como se fosse o psicodrama hoje, dentro da psicologia, para que ele se visse nesse lugar, assim. E o. Mas tá bem distorcido, assim, não tá assim nesse lugar. Não tá nesse lugar. Não, podemos ter o Dharma, por exemplo, que nem eu tenho com a música. Mas daí o Swadharma, né? Onde que na música eu sou mais eu, né? Eu nunca gostei dessa coisa de tocar em bar, assim, nunca foi meu objetivo. Então eu tinha amigos que tinham bandas e tocavam em bar, isso não tem a ver comigo, então eu nunca busquei isso. E eu ficava pensando, tipo, então eu tô errado? Os músicos têm bandas e tocam em bares e fazem coisas. Eu não tenho essa vontade, então tem uma coisa errada comigo. Eu vou tentando me encontrar. Ah, tem pessoas que trabalham em estúdio com música. Eu não tenho essa vontade de mexer nos botãozinhos e fazer essas coisas. Não é uma ideia que me atrai, assim. Então tem uma coisa errada comigo até eu entender, né? O meu Swadharma, né? O lugar que eu ocuparia, né, na música. Aquele que tem a ver comigo. Eu podia até montar uma banda e fazer alguma coisa. Legal, assim, tocar na noite. Mas o que isso tem a ver com o Rodrigo? Não tem muito a ver, né? Não é o tipo de realização, não vai trazer a realização que eu busco na música, né? Esse tipo de performance, né? Ou trabalho em um estúdio. Eu gosto da música, a música é maior para mim. Então, eu gosto de fazer concertos, e gosto de fazer com outras pessoas, pessoas que eu gosto. Eu gosto de fazer música com o jeito que eu gosto. Não gosto de fazer com o jeito que eu não gosto. Acho que não vai para frente a coisa. É legal me realizar com aquelas pessoas e fazermos uma coisa maior. Então eu canto em um grupo, ou antes da pandemia, né? Cantava em um grupo com muitas pessoas, fazendo uma música, né? Cantava óperas e repertórios
que são profundos. É um lugar que eu me encontro na música, que eu me satisfaço ali. Eu gosto da sala de aula, eu gosto de ensinar, e música é importante para mim, foi muito importante em muitos momentos. Na adolescência, principalmente, né, quando os adolescentes têm essas crises de identidade, a música foi um grande remédio, me ajudou muito, né? Ela existiu, ouvi algumas músicas, algumas letras, me ajudou muito. Então, Ô, estar na sala de Rodrigo, aula e falar sobre isso me realiza profundamente, né? uhum. Então, É, nós bom, vamos nos conhecendo e vamos nos realizando. já que você tocou nesse assunto, a gente está falando sobre arte, que é o meu lugar artístico, né? Falando sobre arte, São dois artistas falando, na verdade. são os artistas falando, exatamente. E surgiu uma pergunta agora, antes do que eu ia te falar. Você acredita que seria super, hiper, mega importante, assim? Vamos colocar assim, Rodrigo. Os artistas têm esse contato com yoga? Tipo, sabe quando você fala assim, cara, sei lá, na faculdade essa matéria é indispensável. Para quem busca esse lugar artístico, seria indispensável ter esse processo com o yoga, especialmente, assim? Olha, é indispensável o autoconhecimento pro artista, indispensável. E eu, pessoalmente, nunca encontrei uma coisa que me trouxesse mais autoconhecimento do que o yoga e a meditação. Nunca, né? Então, certamente, né? O autoconhecimento pro artista é tudo, né? Porque o Uhum. artista é único, né? Seja em qual for a sua área, ele é único. Ah, eu vou fazer escultura e vou tentar ser igual Michelangelo. Mas já tem Michelangelo, você nunca vai fazer igual ele. Sabe? Você nunca vai ser mais Michelangelo que Michelangelo. Mas só você vai ser tão você quanto você. Então, o que que você está perdendo tempo tentando ir para lá e não para dentro, né? Com certeza, o autoconhecimento do artista é tudo. É tudo, né? Não Aham. tem que ser autor, você não pode ser cover. Você faz cover para ir se conhecendo. Faço cover faço Shakespeare, né, para conhecer o personagem, para conhecer o teatro, mas não para ser Hamlet, né, para ser eu mesmo, né, eu vou descobrindo o meu Hamlet, né. E se Aham. você tá no teatro, você vê, né, tipo, cada Hamlet, cada pessoa que faz Hamlet faz de um jeito diferente. É o Hamlet daquela pessoa, isso que é o legal, né. Uhum. É o legal a interpretação de cada um da mesma música. Essa coisa de tentar tirar a música igual um CD não é tão legal. E aí, assim, agora, nesse lugar, nessa pandemia, que todo mundo virou artista, vamos dizer assim, artista entre aspas, né? Porque vai pra frente, sim, vai pra frente de uma câmera, né? Faz story, grava TikTok, por exemplo. Então, todo mundo nasce artista, né? Todo mundo nasce com essa essência curiosa, com essa essência, né? Os primeiros contatos são sempre com tinta, com fazer artístico mesmo. Na escola, a gente tem esse contato da criatividade, tudo é um artista que está criando alguma coisa, sempre tá, né? Tem um bichinho chato aqui. E aí, mas a questão é, tipo, por exemplo, ah, tá, eu perdi o linha do raciocínio que eu tava falando, Rodrigo, perdi a linha do E raciocínio, todos que já bichinho. nascem artista. Então, todo mundo nasce artístico, a gente só esquece ao longo do tempo, né? Mas dessa conexão consigo mesmo. Eu acredito, por isso que você falou sobre o artista aí, me fez pegar muito esse gancho, assim. Se a gente tivesse mais conexão com a arte, nós estaríamos mais próximos de Deus. Eu acredito, assim, que é dentro É, desse lugar do conhecimento. também Porque acredito. o fazer artístico confronta, é um autoconhecimento também. A gente se confronta quando está criando alguma coisa, né, que é sua. Você está se colocando ali, que é teu. Então, se você não tem esse trabalho da mente, e aí o yoga, assim, que trabalha bastante essa parte da sensibilidade de olhar para dentro e tal e tudo mais, você pira mesmo, porque você vai ver fora de você uma coisa que está dentro, que você ainda não reconheceu. Pelo menos é o que eu tenho visto nesse caminho, assim, né? Um pouco disso. Com certeza, assim, todos nós temos uma parte de nós que ali, né, eu gosto de usar a metáfora das gavetinhas. Todo mundo tem gavetinha da amizade, todo mundo tem gavetinha da família, da sexualidade, da religiosidade, né? Todos nós temos esses lugares e tem um lugar da arte, todo mundo, com certeza, né?
Com certeza é uma expressão do nosso ser. E com certeza é uma expressão que pode nos aproximar mais de uma coisa mais elevada. Eu tenho essa certeza para mim. E eu tenho a opinião que a melhor arte de todas é a música, que mais aproxima do divino, né? Por isso que eu escolhi a música, né? Mas eu estou puxando a sardinha pro meu lado, né? Né? É, É como mas que eu, eu mas eu, me mas, realizo, é como eu entendo, né? mas eu Mas tô o fazendo aula importante de é... canto. Hã? Eu tô fazendo aula de canto. Uma grande dificuldade para mim é ouvir o tom e reproduzir. Assim, eu levo muito, eu tenho levado muito para o meu lugar do autoconhecimento e tenho entendido algumas conexões na minha cabeça aqui, que eu acredito que é por conta de eu ser mulher. Então, a gente ainda tem pouca voz, né? Tem todas aquelas questões em que a gente traz, né? De dogmas, doutrinas e tudo mais, em que mulher não podia falar, não podia fazer isso, não podia ter nada, enfim. E também da minha criação, né? Porque eu sempre tive muita opinião, sempre fui muito, muito, muito de defender minha opinião, sempre fui de falar, sempre fui de causar, assim, sabe? Porque falo mesmo o que eu acredito, defendo o que eu acredito e porque estudo para isso. E aí não tinha voz, não tinha voz, não podia. Daí, tipo, era, né? Ai, mas tudo você complica, mas não sei o quê, e mas não, não, não. Então, cara, isso traz direto, assim, o meu, os meus traumas, assim. Mas então, levando agora dentro do nosso contexto de yoga e música, e aí o teu Só um comentário entendimento em sobre a relação a voz. Eu quero fazer um Ah, comentário sobre a voz. Voz é um conceito ah, filosófico. Voz é um conceito filosófico. Voz não é uma como coisa que sai assim? da boca. Voz é um conceito filosófico. Conta isso. Né? Vou falar muito rapidamente só, porque senão a gente sai muito do tempo. Mas voz é um conceito filosófico, certamente, né? Quem tem voz, as pessoas estão numa reunião, quem tem voz para falar tal coisa? Não quer dizer que a pessoa vai falar, vai levantar e vai cantar. Voz é um conceito filosófico, né? É uma coisa de dentro que você põe para fora. Se você for Sim. ver, se for ver lá os gregos, né, eles falavam sobre voz. Platão escreve sobre voz, né? E ele não cantava. Mas que voz que ele está falando? Quando se fala sobre consciência, fala sobre o quê? Voz interior. Voz é um conceito Aham, filosófico, né? Com certeza. E abrir a boca e expressar isso só, né? É aham. muito interessante pensar por esse ponto de vista. Tá, tô Mas isso dá parada uma aqui. outra live. Tô tentando fazer uma conexão aqui, mas tô tentando fazer uma conexão. Eu Sim. tenho muita dificuldade na música. Teria agora já que a gente entrou nesse assunto, a gente tá falando de yoga ainda, mas teria alguma É ferramenta? autoconhecimento. O que que você como professor de yoga você como professor de yoga e de música, me dá uma dica então. Como que eu uso o yoga a meu favor para aprender música, por exemplo? O yoga é a seu A favor para cantar. aprender A música. cantar. A cantar. Não, então isso vai do seu processo com a música, com os sons, né? Ser um processo de autoconhecimento, né? Ah, não tenho como te falar uma coisa que você vai fazer fora da aula de música que vai ajudar na aula de música. As coisas tinham que estar conectadas, né? Então, se o seu processo for de autoconhecimento junto ali, se ele não for. Acho que eu posso colocar assim: se o seu processo de aprender a cantar não foi apenas técnico, né? Acho que a coisa vai caminhando, né? Ah, Que cantar então, Cantar não é só técnica. Voz é um conceito filosófico. sim, Então, não pode ser só técnico. Aprender a cantar não é aprender técnica vocal. Aprender a cantar é aprender sobre si. sim, é exatamente o que eu acredito. Porque eu mexo muito no meu sentimental isso. Imagina, eu sou a artista, tipo, tudo comunica pra mim, tudo comunica pra mim, tudo comunica. Tipo, eu tenho que fazer todo um processo criativo para poder. Não é assim, vamos lá, papum, não. É muito sentimental, sensibilidade, enfim. E aí só técnica realmente não pega. Agora eu tô começando, o meu professor tá começando a me entender nesse lugar, assim, tá usando algumas coisas mais, mais, mais assim, mais visuais, inclusive usando tudo, assim, por conta do sentimento.
A Ari falou assim: a voz tem poder. Deus, quando fez o mundo, ele disse: haja luz e teve luz. Eu É, tudo, acredito muito. tudo começa com o som, né? Tudo começa com o som. Por isso que eu sou suspeito para falar, mas eu acho a música tão fantástica, né? Como que começou o universo? Com o Bing Bang, olha o som da explosão, Bang, né? Uhum, Com o som na tradição, na tradição cristã, de fato, na judaico-cristã, começa com Deus falando, com que haja luz, né? uhum, No começo havia o verbo é ação, o verbo é uma coisa que se fala, né? Começa com o som. No hinduísmo se começa com o Om que dá origem para o resto, né? uhum. Nas crônicas de. Não, não é, como que é o nome disso? Em Nárnia. E eu não li esse livro, mas eu tenho um amigo que gosta muito e ele me contou e eu achei lindo, né? Que Nárnia, em Nárnia, em Nárnia, o leão, né, de Nárnia é de fato Jesus. E o leão, quando vai criar o mundo, ele vai dar um rugido. E quando ele ruge, o que sai da boca dele é música. E a música que vai criando a vida. Nossa! No Senhor dos Anéis também, não é no Senhor dos Anéis, mas é no Silmarillion, que conta a história antes do Senhor dos Anéis, né? O Aham. Deus lá, eu não lembro o nome, porque eu também não li esse livro, mas eu só tô ligado a essa parte, né? Ele começa a criar o mundo através de uma sinfonia. Então essa coisa do som criar, né? A existência tá aí, em muitos lugares. Tem Uhum, algo aí, né? Tem algo aí, certamente. uhum. Rodrigo, a gente já está meio que se encaminhando e você falou uma outra frase que eu quero trazer aqui, que você falou assim, ser normal em uma sociedade doente é doentio. Com Comente certeza. sobre isso. Comenta aí. Deixa eu contar. Me falaram que o Instagram tá com mais de uma hora de live. Tem uma Ah, menina que é? fez live uns dias que, que ela ficou uns 70 e poucos minutos. Pelo que eu descobri, me parece que aumentou o tempo da live. Vamos falando aqui, Vamos qualquer ver. coisa a gente corta rapidinho. Tá No bom. final. Mas eu acho que dá certo sim, fazer mais de uma hora. Vamos ver. Tá. A frase que foi comentada, né? Ser normal em uma sociedade doente é É doentio. doentio. Né? O que que é ser normal? Ser normal é fazer o que todo mundo faz, né? Então, é, nossa sociedade não pesa por nós olharmos para nós mesmos, para pensar em qual que é o nosso papel e agir. Existe um modelo em que você tem que seguir esse modelo, né? O modelo do empresário de sucesso, né? Que acorda e já é produtivo. Ele tem um café da manhã dos vencedores, mega produtivo. Vai para o trabalho, é mega produtivo, vai, fica mais tempo porque ele trabalha muito, é workaholic. Ser workaholic parece que é uma coisa boa, né? Aos olhos dos normais, né? E depois volta para casa e ainda, né? Tipo, volta para casa produtivo e dorme pouco, porque dormir pouco também é uma coisa boa, né? Pelas pessoas normais. E quando eu fazia administração, agora que eu não sabia que você tinha feito também. Era uma coisa que eu ouvia, né? Eu lembro da minha professora de desenvolvimento pessoal e profissional, olha a cadeira que ela ocupava, se gabando, né? Tipo, acho que eu nunca mais vou dormir 8 horas na minha vida. Eu durmo umas 6, umas 5, porque ela queria dizer que ela é muito produtiva, nem perder tempo dormindo, né? Uhum, Então, as pessoas têm essa mentalidade. E é fácil, uhum, né? Você vê que isso não funciona. Você olha para essas pessoas e vê como elas estão em caquinhos, né? A mente delas é uma mente que não está legal. E daí você vê uma sociedade com pessoas deprimidas, cada vez mais deprimidas, mais ansiosas. Por que isso está acontecendo, né? Com certeza a sociedade está doente. E uma sociedade uhum. doente, ser normal em uma sociedade doente, vai nos tornando doentes, né? Então, Esse ritmo é, é, não é certo, né? E desassociado do Dharma, desassociado da minha função, do meu papel dentro da sociedade, né? Do meu papel nessa existência. sabe que eu fiz uma sequência de stories ontem, né, falando um pouquinho sobre tipo, o meu lugar parece que de libertação que tem sido nos últimos tempos, e eu falei exatamente sobre isso, assim, sabe? Até falei, usei até um palavrão, que são coisas que geralmente eu não faço, né? Que foda-se, né? Tipo, por conta disso, porque, cara, era muito difícil ser eu. Era muito difícil, sempre em todos os lugares onde eu conectava, a grande maioria, né? Cara, eu não podia ser tudo que eu sou, sabe?
E o grande desafio de ser mulher, né? E não gosto muito desse lugar, tipo, porque eu sou mulher, né? Como vítima. Não, nunca me coloquei nesse lugar. Mas era um grande desafio eu poder, sei lá, ser uma mulher sensual e trabalhar com as artes cênicas que trabalham com o corpo, com essa parte, e também empreender, e também ser uma mulher que estou aqui super, né, social e tal. Parece que uma coisa não combina com a outra. Rafa Brits, ontem, inclusive, colocou que ela é bem ligada também com esse lugar da energia, da espiritualidade e tal. É uma artista. E ela colocou exatamente uma foto dela do corpo e recebeu justamente crítica disso, assim. Mas, poxa, você não precisa disso. Eu escutei a mesma coisa quando eu coloquei, sei lá, uma foto que eu tava de calcinha agora, só tampando, assim, né, o seio e tal e tudo mais, que é artístico, de um ensaio artístico tinha cumpria uma função. E é onde uma pessoa me perguntou e falou a mesma coisa, assim, mas eu acho que você não precisa disso. Mas o que que eu preciso? Tipo, sabe, qual que é o problema disso? É um corpo, né? E aí, em todos os lugares, eu queria ser tudo que eu posso ser na minha potência e não podia. Não podia. Porque sempre tinha alguma coisa que não, né? Aqui você precisa ser isso, aqui outro, enfim. Sempre uma. Quando certo, quando certo não é ser você, está errado, né? Então a gente vai num certo meio e o certo não é ser eu, é me encaixar numa outra coisa. Isso está errado. Isso causa Aham. doença, né? Doença física e mental, filosófica, né? Não sei qual é o meu papel aqui. Eu me esforço para me encaixar cada vez mais, só que, né? Tipo, tentar ser uma coisa que eu não sou, mas eu não sou aquilo, né? Então é nesse sentido que que as pessoas vão adoecendo, né? E Aham. é nesse sentido que a reflexão do Dharma é tão fundamental. A reflexão da ética é tão fundamental. Isso não acontece se nós somos nós mesmos e fazemos uma atividade condizente com quem nós somos. A gente vai trilhando um caminho de libertação e não um caminho de aprisionamento. Então, lembrando, né, é o que eu falei antes, a ética, eu vou chamar atividade que tem a ver com ela, naturalmente vai vindo o prazer, naturalmente vai vindo o autoconhecimento. E eu vou ter uma vida normal, vai ter suas frustrações, vai ter dias difíceis e tudo mais, mas eu me torno quem eu sou. Quando eu não faço isso, quando eu tento me encaixar, quando eu trabalho só pelo trabalhar, né, eu não consigo. Eu não consigo esse tempo para o autoconhecimento, ele não vem naturalmente. Ele não vem naturalmente o, a ética, né? Se eu não presto atenção nela, eu fico naquele binômio, né? Trabalho, prazer, sobrevivência, prazer. Quando a gente está numa profissão, né? Que a gente não pode ser nós mesmos, eu tenho que me encaixar, eu não estou realizando meu Dharma ali. Mas tudo bem, eu estou ganhando bem, eu tô ganhando tantos mil por mês. Que legal, né? Mas o que que você faz com isso? Né? Você não vai ser cada vez mais você. Vai chegar no final. Queria fazer uma reflexão sobre esse final. Vai chegar no final e o que que você contribuiu, sabe? Tipo, tá bom, fui lá e trabalhei todos esses anos nesse super emprego em que eu não fui eu, mas pô, ganhei bem, né? E fiz essas coisas aqui que colocaram comida na mesa. Tá, o que que você realizou? O que que você fez? O que que você fulano contribuiu que mais ninguém para a existência poderia ter contribuído? Só você é você. Como você aproveitou isso? Um jeito bem interessante dessa busca do Dharma é a reflexão sobre a aposentadoria. Você, Thaís, pensa em se aposentar? Você pensa no seu dia a dia em aposentadoria? Eu também não penso em aposentadoria. Tipo, Não. por que que a gente vai refletir sobre acabar com isso? Tipo, a gente tá fazendo o que a gente gosta, que faz sentido pra gente. Por que eu vou querer que isso acabe um dia só? É muito interessante essa questão da aposentadoria, tipo, o que que é se aposentar? Fazer uma coisa, fazia sentido, né? Naquele contexto de pessoas tendo aquele trabalho terrível, e daí, tipo, não consegue mais produzir, se aposenta. E daí deixa de fazer as coisas, né? Mas aí, Uhum. nós que sabemos, né, que temos uma conexão com o Dharma, por que eu vou querer deixar de fazer coisas se essas coisas me fazem, né? Então,
essa questão de aposentadoria é uma reflexão muito interessante, assim, tipo, eu não quero me aposentar. Eu vou deixar de fazer as coisas quando eu não puder mais fazer as coisas. Porque fazer as coisas que faço me fazem. Por que eu vou querer deixar de me fazer, né? De me construir? Não faz sentido. Então, pensar nesse Uhum. sentido de aposentadoria também é uma reflexão que me veio, sabendo que eu ia fazer essa live com você, me veio essa ideia, assim, né? De aposentadoria. Né? Tipo, a relação que as pessoas têm com isso. Ah, não, eu vou começar a ser feliz, né? Quando eu me aposentar. Vou fazer o que eu gosto quando eu me aposentar. Na universidade, quantas pessoas, né, aposentadas que iam lá fazer agora, depois de 50 anos, 60 anos, o que elas queriam ter feito desde o começo, né? Na música eu vi muito disso, né? E você vê em muitas profissões, isso, pessoas que vão tentar medicina com 60 anos. Ela não está pensando na profissão de medicina. Ah, tô pensando na residência dela. Não, ela está pensando que a vida toda ela se entendeu como médica. E agora ela pode ser, né? Ela está realizando o Dharma, ela está sendo quem ela quer ser. Uhum. Né? Uhum. Isso é algo a se pensar. Sim, eu desde quando me conheço por gente, assim, né, nesse lugar da criatividade, sempre fui muito criativa, sempre busquei pela minha independência, por isso que eu comecei a trabalhar com 14 anos, porque eu queria ser independente já, sempre, sempre, livre, assim, sabe? Eu sempre quis ser livre. E, é, e aí eu fui deparada, como acho que muitos artistas, né, com, primeiro você faz, né, aquilo que vai te dar dinheiro. Você faz a arte, teatro como hobby, né? Faz como hobby. Primeiro faz o que te dá dinheiro, depois você sabe. E eu segui esse caminho, né? Segui um pouco. Não me arrependo, porque isso me fez ter uma visão de negócios que dentro das artes cênicas muitas vezes a gente não tem, né? Do Dharma mesmo, né? Do receber por aquilo. Muitas vezes a gente não tem essa visão, ou a gente faz. Você faz porque você ama aquilo, mas também não tem essa ligação profissional, né? Você precisa receber por aquilo também. Parece uma autodesvalorização, eu não sei. E então a parte de administração veio para me auxiliar nesse sentido, assim, sabe? Foi importante o meu caminho, não me arrependo. Mas, mas assim, hoje é um trabalhão se libertar do que era, sabe? Para Eu não me seguir, para arrependo de seguir. ter feito administração também. Eu fiz 2 anos e, por exemplo, aprender economia foi muito importante para mim. Mudou minha visão política totalmente, né? Aprender economia foi uma das coisas mais importantes que eu tive, de conhecimento, assim, na vida. Hoje em dia eu não tenho as palavrinhas tão na ponta da língua quando eu tinha na época, mas na época eu adorei economia. Mas foi importante para mim, por exemplo, fazer administração, né, 2 anos, para ver que aquilo não é para mim. Foi essa, Uhum. porque nós temos dúvidas, né? Então eu fiz 2 anos de música, eu tinha minhas dúvidas, né? Com relação a como que eu vou trabalhar, como que eu vou me relacionar com isso, né? Tentando encontrar o meu Swadharma, né? Onde no Dharma, né, eu me encontrava. E eu tenho dúvidas, é normal ter. E eu fui para administração, né? Pensei em conciliar os dois, mas eu acabei não conseguindo. Naquele mundo não era o meu mundo, não tinha nada a ver comigo. Nossa, mas eu estava bem, tava, né, tirava boas notas, mas não era eu. Então eu tive que sair, né? Tipo, é essa questão, onde você se encontra. Eu comentei com você quando a gente conversava antes dessa fala, né? Sobre que eu pensei em fazer mestrado uns anos atrás e procurei o grupo de estudos o grupo de estudos da minha orientadora do TCC, né? Pra ir entrando de volta na vida acadêmica. E daí, beleza, entrei no grupo, participei de alguns encontros. No primeiro encontro que eu participei, eu entrei na sala de aula, a gente arrumou as carteiras e começou a discutir, falar sobre educação. E eu fui me sentindo feliz. Fui falando, cara, que gostoso, tipo. Por quê? Porque isso sou eu. Isso é o meu Dharma, tem a ver com o meu Dharma. Não é uma coisa que eu me forcei, é ali que eu me encontro, né? Tipo, toca num lugar mais profundo, né? Então, a gente ter esse olhar, a reflexão do Dharma é muito importante. Ter esse olhar para si, né? Para encontrar o que que é teu de verdade, né? E não é tipo o teu imposto ou o teu que ser conveniente socialmente, não. O que que é teu de fato? Por que que eu senti essa felicidade numa sala de aula? Porque educação para mim é muito importante, né? O ensinar para mim sou eu. Eu não tenho como dissociar isso do Rodrigo.
Então, quando eu estou nesse contexto, eu estou muito feliz. Eu, eu dou aula sorrindo, né? No yoga eu tento disfarçar ali, né? Conduzindo uma prática, né? Mas ensinando eu estou sempre rindo e sorrindo. Dando em sala de aula eu estou sempre rindo e sorrindo. Porque eu estou feliz, estou fazendo o que eu gosto. Né? Tô sendo eu. E conectado a isso, né? E de nossas histórias com a arte, tem um comentário que tem que ser feito, né? Que é muito importante ser feito, que é absolutamente pertinente e pé no chão, que nem todos têm a oportunidade, né, têm a possibilidade de, desde o começo, né, fazer essa escolha. Algumas pessoas nascem no seu contexto econômico, né, por exemplo, e que elas têm que trabalhar desde cedo para ganhar dinheiro, para ajudar a família. Algumas pessoas não têm Uhum. muito como escolher a profissão, elas têm que fazer a profissão que dá, assumir o negócio da família, porque é isso que dá, tá pagando as contas, colocando dinheiro, a comida na mesa, né? Para algumas pessoas, né, existem essas dificuldades. Isso acontece. Não pode ser uma justificativa para nós não buscarmos a nós mesmos, né? O que Uhum. nós temos que fazer nesses casos é trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Vai jogando o jogo enquanto for necessário, vai fazendo isso enquanto é necessário e vai devagarzinho indo em direção ao seu Dharma, descobrindo ele, indo em direção ao seu Dharma, né? Porque aí você vai ser você. Você vai descobrir Uhum. que é você. É o clássico exemplo da pessoa que foi fazer a faculdade que os pais queriam que fizesse, dá o diploma na mão dos pais e daí vai fazer o que ela quer. Ela fez aquilo porque o pai ajudava, porque daí ela ia conseguir um emprego que já estava meio que arrumado, arranjado para ela. Ela fez isso, beleza. Agora eu vou ser eu. Agora eu vou fazer o que eu acredito, o que eu quero, né? E faz o que quer. Para algumas pessoas essa escolha leva um pouquinho mais de tempo, mas escolher o Dharma é sempre a escolha a ser feita, né? É sempre a escolha certa a ser feita. Uhum. Porque é escolher você. Você escolhe a si mesmo, escolhendo o seu É, Dharma. eu sempre falo assim, né? Eu acho que a partir do momento se você encontra o teu propósito, aquilo que realmente faz seu coração vibrar, e você segue aquilo, você é mais feliz, você é mais livre. Se você for mais feliz, você vai fazer mais feliz os outros, né? Com Tipo, certeza. é simples assim. Você vai estar bem com você vai estar tranquilo. O cuidar de si é cuidar dos outros, né? Impacta diretamente. Se você não está cuidando, se você não tem se você não está fazendo coisas que te deem prazer, você. É por isso que eu acho que tem tanto sofrimento hoje no mundo por conta disso. Tem muita gente muito desconectada da Eu parte da ouso essência. dizer que é a maioria. Eu Ah, ouso sim, dizer que é a maioria, né? a Que é maioria. a maior parte das pessoas está totalmente desconectada de si e Sim. rolando nesse jogo social, assim, né? Uhum. Super, 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 assim, super demais. Rodrigo, a gente já tá a 1 hora, passou mesmo, pouquinho só na Mas nossa live, passou, passou 1 hora e 10, passou. passou? Olha, não Aham. sei o limite mais dessas falas aqui, porque tem que pesquisar quanto tempo que o Instagram tá deixando agora eu falar. Mas se conhecer a gente Verdade. fica até amanhã, mas... É. é. Ó, surgiu um comentário ali agora. A Silviane tá aqui até o final. Silviane é a pessoa que está me auxiliando agora nessa parte marketing digital. Mas a busca pelo propósito me deixa confusa. Tenho dúvidas sobre estar cumprindo meu propósito ou não. A Faça yoga. Silviane. Faça yoga, Sil. Opa! Tivemos um pequeno acidente e fazer lives não é seguro, como as pessoas dizem que é. Mas, ó, respondendo eu só tô disfarçando aqui que isso não aconteceu. Respondendo a Silviane, é comum a dúvida, né? A gente fala que no momento de, eu e a Thaís estamos falando no momento de clareza aqui, né? Como se a gente tivesse a resposta desde sempre. Mas a dúvida faz parte, né? Voltei. Não, não aconteceu nada, né? Eu tô aqui, a atenção do pessoal tá em mim aqui, né? Mas a dúvida faz parte, e é através dessa dúvida, do questionamento que nós vamos nos encontrando, né? E é totalmente normal a gente ir pra cá e ver que aquilo não tem nada a ver com a gente. A gente vai pra lá e aquilo não tem nada a ver com a gente. Vai pra um outro lugar, opa!
aqui tem uma coisa que eu gostei que tem a ver comigo. Com certeza, né? Eu duvido que. Bom, duvido não, mas assim, raros são os casos que a pessoa encontra, né, o seu Dharma tão rápido, né? Assim, do começo, assim, na hora de fazer o vestibular, estamos falando de profissões, na hora de fazer o vestibular já sabe o seu Dharma. Não, o vestibular não é Sim. o vestibular da sua vida, né? Você vai lá e vai para uma outra área, muda de emprego, faz um outro vestibular, um outro curso, né? E saindo do contexto de profissões, então encontrar o nosso local, não, também temos esse lugar, o meu Dharma de ser pai, o Dharma de ser mãe, o Dharma de ser isso, ser aquilo. Essa história do Dharma é muito mais profunda, né? A gente está falando no contexto de profissões, mas nosso Ah, eu propósito vou. aqui vai, Já vai que a dizer. Silviane fez essa pergunta, eu vou colocar que deve ser ajuda a gente a esclarecer, ó, de repente. A Silviane, ela trabalha como organizadora de casamento. E só que ela tem uma carreira de 8 anos na parte de marketing, né? E ela trabalhava sempre com eventos, assim, o lugar dela é estar no meio de pessoas, sabe? É estar no meio de pessoas, assim, ela nessa conexão. É o que é o meu caso, assim, o meu da, não importa onde eu esteja, eu preciso ser ponte para a pessoa, eu preciso estar ali como auxílio, no, sabe? Esse lugar de ponte, assim, de conduzir as coisas para mim com pessoas, ajudar mesmo, ajudar que elas cheguem a algum propósito, para mim faz ter essa conexão. No caso da Silviane, o que você me diz, assim, mais ou menos? O que poderia ser, de repente? Ó, vai lá, pega essa bola de cristal. Rodrigo, mas não, dá uma direção Então, pra gente. a grande questão é que não tem isso da bola de cristal, né? A resposta não é a mesma para todo mundo. Essa conversa sobre Dharma é uma conversa que vai ter que ser feita com muito cuidado, porque o que a gente está acostumado é com a fórmula de bolo, né? Tipo, Uhum. que é a mesma resposta para todo mundo. Não, o sucesso na carreira é fazer isso, isso e aquilo. O sucesso na vida é fazer isso, isso e aquilo. Mas não é assim, né? Então, onde que eu já... Vai, Rodrigo, me ajuda, Faz né? yoga! Onde... Faz yoga com o Faz Rodrigo. yoga, faz yoga. Faz yoga, a solução é faz yoga. Mas, é, mas, né, onde que na minha vida eu ia descobrir que, tipo, né, que o meu Swadharma, a minha realização do Dharma da música, estava nisso, estava na sala de aula e estava em fazer música com outros, né? Não é uma resposta lógica. Eu tive que ir lá viver, me confundir, errar e acertar para ir encontrando. A gente tem os indícios, né? A gente tem que pegar esses indícios, essas dicas que surgem, né? E aproveitar elas. E vai mapeando, vai conversando. Então, a pessoa trabalha numa empresa, faz uma função lá e tem um sentimento. Mas quando faz uma outra coisa um pouquinho diferente, ali ela se solta. O que que de fato você fez ali? O que que estava acontecendo ali? Vamos olhar para aquela situação por diferentes ângulos e vamos encontrar você ali, né? Então, um indício, né? Eventos, pessoas. Ok. Em cima disso, a gente pode trabalhar muitas coisas, descobrir muitas coisas ali, né? E tem como trabalhar com pessoas e não se encontrar. Tem como trabalhar com pessoas e se encontrar. Isso é muito pessoal, né? Você é uma pecinha única no quebra-cabeça, né? Então, vai de um processo de autoconhecimento e de reflexão. Nós vivemos uma sociedade que também mente pra gente, né, na parte da sua doença, mente pra gente dizendo que os processos são rápidos. As pessoas te Uhum. prometem coisas rápidas. Isso não existe. Inglês em 3 meses, aprenda inglês em 3 meses, perca 10 quilos em um mês. Assim, isso é É, mentira, né? a minha Então, grande autoconhecimento assim, tipo, eu vou fazer uma consulta com algum profissional e ele vai dizer como que eu sou e daí eu vou embora e agora eu sei que eu sou, resolvi meus problemas. Isso é mentira. As coisas são lentas. O processo de autoconhecimento é lento, o processo de realização do seu Dharma também é um processo gradual e ele é lento, né? Uhum. A minha grande dificuldade em relação a trabalhar também na área de. Porque agora, né, nesse boom da pandemia, todo mundo procura falar falar melhor em frente às câmeras e tal. E é exatamente a mesma coisa. Tipo, caraca, gente, pelo amor de Deus, quem é que pensa que é assim do dia para noite?
Sabe? Tipo, quanto tempo eu levei dentro da minha carreira artística aqui para poder aprender a ser mais desenvolta. Nasci falando, né, gente? Pelo amor de Deus, já saí da barriga da minha mãe, acho que já estava falando. Sou bem comunicativa. Só que até desenvolver a segurança em frente às câmeras não é assim. É um trabalho constante todos os dias. E aí as pessoas querem fórmula mágica. Foi aonde, tipo, eu parei completamente. Falei, cara, não é assim, tá errado. Não, não, mas eu não quero estudar. Então não vai fazer. Então não vai E fazer. quem não Se é tem, pra e fazer quem não negócio, tem Dharma, e quem não tem ética, vai vender como se fosse fácil. E vai vender a fórmula mágica. E vai ter gente que vai comprar. E vai se então, frustrar, claro. meu grande desafio sempre foi isso, sair de escolas, que eu dava aula de três coisas, escola de teatro, escola de interpretação para TV e cinema e de dublagem. Porque os três iam para o lugar foi para o lugar comercial, passando por cima da ética, eu falei, eita, esse lugar não é para mim. Isso aqui eu não entendo. Ou o negócio é ético para mim, e eu sou, sabe, sincera com as pessoas com quem eu tô trabalhando e falo para elas a verdade, ou, cara, colocou o comercial na frente, não tô aqui, não vou fazer mais. Tchau e benção. E foi isso que eu fiz. Foi exatamente isso que eu fiz. Acho que todos temos a resposta, mas precisamos de alguém, às vezes, mostrando para virar a chave. Ari, exatamente. Inclusive, quando a gente falou sobre yoga lá na primeira live, o Rodrigo falou sobre esse processo do professor, de sempre ter um professor nesse caminho do autoconhecimento. Porque a pessoa está de fora, né, Rodrigo, e consegue te auxiliar melhor. Por isso que existe A o única, coaching pe- também. a única pessoa que sabe a resposta de fato é você, na verdade, né? O É. professor, ele está aqui para te conhecer e te ajudar, e te conhecendo, ajudar você a se conhecer. Esse é o papel, né? Nós Uhum. olhamos para a realidade sempre do mesmo ponto de vista, o nosso. E é difícil a gente nos entender, né? Nos entender, diferenciar dos outros, né? Se a gente só sabe ver desse ângulo. Então, uma outra pessoa que nos vê e nos compara com os outros, né? Como outros, ele vai nos ajudar nisso, né? É fazer essa diferenciação, né? O que que sou eu mesmo que é o outro ali? O que que é meu mesmo? O que que é do outro? Uhum. Olho todos os outros. E eu olho a Thaís, olho fulano, 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 e ok, posso ver a diferença. Mas eu não me olho daquele jeito, né? Não tem o Rodrigo e o outro Rodrigo. Se tivesse o outro Rodrigo, é fácil, né? Então, como eu não tenho essa possibilidade de ver com um ou outro, eu uso esse auxílio do professor para me conhecer. Aham. Que quem tá de fora, eu adoro ouvir as pessoas falando coisas pra mim, sabe? Tem coisas que eu que até absorvo, que eu falo, não, isso aqui tem noção. Tem outras que não, mas sempre quando alguma coisa me incomoda, eu sempre pergunto, o que eu preciso aprender agora com essa situação aqui? Tá me confrontando, tem alguma coisa que eu preciso aprender. Ou a ver, ou a me colocar, né, ter uma resposta, falar não, por exemplo, ou a ver por outro ângulo, ou olhar que, tipo, não, aquilo lá super mexeu comigo, me desafiou, é porque tem alguma coisa que precisa ser trabalhada dentro de mim. A área, ó, na minha área, tendo muitas clientes que não se veem. Aí você mostra como ela pode se ver linda e vira chave para ela em outras áreas. É, porque é um Eu só trabalho queria que fazer um pequeno comentário, né? A gente tem essa expressão de ver a chave como se fosse, né, um processo automático e rápido, né? De um lugar para o uhum, outro. Mas é sempre um processo gradual, é sempre um passo a passo, né? A gente usa como uma expressão normal, né? Que no dia a dia, claro que se usou dessa forma. Mas é sempre um processo gradual, né? O uhum. autoconhecimento é passo a passo. Não tem como ser diferente. Vou fazer um intensivo de autoconhecimento e me conhecer muito rápido, muito melhor, né? Não, não tem isso. É. Ó, pelo jeito, essas lives do Instagram realmente estão bem longas. Já foi 1h20 e poucos. A Certo? gente faz. A próxima vez a gente vai começar a fazer aquelas maratonas que faz, sabe, com aula no Instagram, que já tá dando, né? Já tá dando esse tempo todo aqui. Sim. Mas alguém tem alguma dúvida, gente? Porque eu nem falei no início, né? Se alguém tivesse mais alguma pergunta, se alguém tiver mais alguma pergunta, se quiser saber alguma coisa, fiquem Enquanto a gente se encaminha para os finalmente aqui. exatamente. E a gente vai se encaminhando daí, porque eu acho que a gente conversou bastante, deu para esclarecer bastante. Foi muito legal. Acho que é isso. Então, ó, se vocês tiverem dúvidas ainda, o Rodrigo, ele é super acessível, né, Rodrigo? Pode mandar lá para você, né? Pode sim.
Sim, sim, claro. Estou sempre à Siga o Rodrigo disposição. lá, siga o Rodrigo nas redes sociais, ele sempre coloca as aulas que ele está fazendo são online, eu faço aula online com o Rodrigo e realmente, assim, na pandemia, tá, me desconectei completamente de coisas minhas próprias, assim, quem que não, né, gente? Pelo amor de Deus. E comecei a fazer o yoga e, tipo, tive que parar várias coisas, porque parecia que eu falei, meu Deus, mas eu tava no automático. Eu vi que eu tava no automático, assim, na pandemia foi quando parou. A Silviane falou, foi bem legal mesmo. Ai, que legal, a gente fica feliz. E aí, mas o yoga tá sendo incrível, assim, incrível, incrível. É como o Rodrigo fala, vira uma chavinha. É por isso que é engraçado, assim, que como eu partilho muitas coisas nas minhas redes sociais, acho que as pessoas pensam assim, meu Deus, mas peraí, tipo, quem que é você agora? Não, eu mudo todos os dias. Obrigada, Jesus, estou mudando todos os dias. E é isso. Ah, eu agora vou falar. Gente, estou mais perto do meu Dharma. Agora eu vou falar. Isso aí. Acho que é isso. Daí a pessoa Então, pergunta o que é o Dharma, você manda o link desse. Ai, qual é o nome disso? Esqueci. Dessa live. Isso. como é que é? A pessoa pergunta o que é o Dharma, daí você manda o link dessa live. Exatamente. Vai lá assistir, Manda que a meu gente tem uma contato, aula viu? de quase 1 hora e meia sobre Dharma. E outras coisinhas mais. É. Então, gente, obrigada primeiro para quem está aqui até agora, para quem assistiu, Silviane, Ariadne e mais as pessoas que todas que estão aqui que eu não conheço. Mas obrigada por estarem aqui com a gente. É bem importante vocês estarem, contribuírem, comentarem, para que a gente consiga expandir os horizontes aí. Ó, não é um assunto tão fácil de falar e nem de assimilar e nem de aprender, mas que a gente precisa falar cada vez mais. Então, nós teremos live com mais frequências aqui, com mais frequência. A princípio é para ser toda semana, mas vamos ver como é que vai ser a aderência, né, Rodrigo, das pessoas, se não a cada 15 dias. Cada vez mais vamos falar sobre isso por conta de que precisamos estar mais conectados com a nossa essência para ter um mundo melhor. Não é mesmo, Rodrigo? Sim. Como fazer ético. Então, boa noite para você, Rodrigo. Quer falar alguma coisa? Suas últimas Aulas palavras? de yoga online, Ah, me procure. Yoga Online com o Rodrigo, maravilhoso, incrível. Ele é essa pessoa zen, maravilhosa, tem muita paciência, amo, I love you. Então é isso, gente. Boa noite. Até Boa mais. noite. Muito, muito obrigada. Tchau, Rodrigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais.